Olá, tudo bem? Hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre a diabetes gestacional, um dos problemas que existe durante o pré-natal. A mulher, durante o seu pré-natal, é solicitado alguns exames, dentre eles a glicemia de jejum. A glicemia de jejum, se ela vier alterada logo no primeiro trimestre, dependendo desse valor, ela é considerada diabetes na gestação. Se os valores forem muito altos, provavelmente essa mulher já tinha diabetes antes e não sabia. Então, a diabetes gestacional, ela é uma doença que ocorre somente no período gestacional. Após o parto, essa mulher ela vai ser reclassificada, se ela vai se manter diabética ou não. Então, como que a gente faz para descobrir a diabetes? Durante o pré-natal, é muito importante o médico solicitar alguns exames. No primeiro trimestre, as primeiras consultas, logo de cara, é solicitado vários exames, dentre eles a glicemia de jejum. Então, se uma mulher que não está grávida tem uma glicemia de jejum de 92, por exemplo, ela está normal. Mas se essa mulher ela está grávida e tem uma glicemia de jejum de 95, ela é considerada diabetes gestacional. Então, a diferença da glicemia de jejum para uma mulher grávida, para uma não grávida, ela existe. Então, é importante essa glicemia ser avaliada logo no primeiro trimestre. Se a glicemia ela vem abaixo de 92 no primeiro trimestre, lá na frente de 24 a 28 semanas, a gente faz um novo exame, que é o teste oral de tolerância à glicose 75 gramas, o famoso suquinho. Esse exame ele vai medir a glicemia de jejum, é ofertado ao paciente uma glicose hipertônica 75%. Essa paciente vai tomar essa glicose, com 1 hora vai olhar o sangue novamente, coletar o sangue novamente, com 2 horas coleta o sangue novamente. São 3 coletas de sangue. Se algum desses resultados desse teste ele vir alterado, basta um alterado, ela também é considerada diabetes gestacional. Então é muito importante fazer esse exame no segundo trimestre, tá? Muitos lugares passam despercebido e não pedem esse exame. Então, esse exame é de fundamental importância para fazer o diagnóstico da diabetes gestacional. Então, são 2 exames. O primeiro, que é a glicemia de jejum no primeiro trimestre, e o próximo, se essa paciente não tem diagnóstico de diabetes no primeiro trimestre, no próximo trimestre, ela vai fazer novamente um exame para ver se ela continua não sendo diabética. Fez o exame e é diabetes gestacional, a gente tem que tomar alguns cuidados, dentre eles o tratamento. Então, o principal tratamento é o quê? Dieta, né? Reorganizar a alimentação dessa paciente. Ela vai ter que restringir carboidrato, zerar açúcar da vida dela. Então, é dieta rigorosa. Além da dieta, a gente orienta os exercícios físicos para ajudar no metabolismo dessa mulher. Então, é muita restrição, é muita mudança. Às vezes, o diagnóstico logo no primeiro trimestre, ele fica um pouco mais fácil do que lá no meio do segundo trimestre. Mas o ideal é o quê? Essa paciente, todas as pacientes é o ideal. Fazer uma alimentação saudável, com diminuição de carboidrato e diminuição de açúcar, né? Então, toda gestante tem que ter essa alimentação saudável, porque a gente não sabe se você vai ter o diagnóstico ou não de diabetes, certo? Então, já comentei aqui sobre os exames, como é feito o diagnóstico, né? E a importância desse pré-natal. Então, é muito importante você estar fazendo o pré-natal com um médico que tenha conhecimento, que saiba quais são os exames e quais são os seus fatores de risco. Algumas pacientes que têm fatores de riscos mais acentuados, a gente liga um botãozinho de alerta logo ali no primeiro trimestre, mesmo que a glicemia de jejum tenha vindo negativa. É importante explicar isso para a paciente com relação aos exercícios físicos, com relação à dieta, para que lá na frente a gente não possa ter surpresas durante o pré-natal. Então, assim, só para deixar claro com vocês, a gente tem 2 exames. O primeiro é a glicemia de jejum no primeiro trimestre. Esse exame veio alterado, você já tem o diagnóstico de diabetes gestacional, você não vai fazer o segundo exame. Se o exame veio normal, no segundo trimestre você vai fazer um novo exame, que é o teste oral de tolerância à glicose. Então, esse exame ele só é pedido quando o primeiro exame vem normal, tá? Então, se o primeiro exame já veio alterado, não se faz mais, a gente já parte para o tratamento. Se ele vir
a glicemia de jejum do primeiro trimestre vinha alterada, já partimos para o tratamento. Se ela vem normal, aí sim a paciente vai fazer o teste oral de tolerância à glicose. Outra coisa que é muito importante, que faz parte do tratamento, é a monitorização do HGT. O que é isso? A monitorização do HGT é aquele aparelhinho que a gente usa para furar o dedo e ver como que tá essa glicemia. Então é muito importante, além da dieta, a gente passar para a paciente para ela ter a consciência. Porque às vezes a gente acha que a gente está fazendo dieta e tem alimentos que são hiperglicêmicos. Por exemplo, banana. A banana é muito hiperglicêmica. Então, existe pacientes que, dependendo, não vai poder comer a banana normalmente, né? Então, é importante a paciente fazer esse controle de HGT para saber se ela está controlando somente com dieta. Se ela não consegue fazer o controle desse HGT, que são as medições, geralmente é feito de jejum e pós-refeições. Então, pós-café da manhã, pós-almoço, pós-jantar, a gente mede, fura o dedinho para medir a HGT e ver como é que tá. Se durante um tempo essa paciente está fazendo a dieta e está controlando, o HGT tá bom, existe cada um valor de referência, ela não vai precisar de usar nem insulina, nem nenhum outro medicamento. Se essa paciente, mesmo com dieta e exercícios físicos, a medida dela, a HGT, vem mostrando uma porcentagem alterada, essa paciente vai ter que iniciar um tratamento com medicação. Aí a gente trabalha juntamente com a equipe de endocrinologia. Existem pacientes que vão ter que usar insulina, existem pacientes que vão usar metformina, existem pacientes que vão usar outras medicações. Então, quem vai passar essa medicação geralmente é a endocrinologista. Existem alguns ginecologistas obstetras que também prescrevem, mas tudo vai depender muito do caso, tá bom? Uma coisa que é muito importante eu falar aqui para vocês são os fatores de risco. Então, doutora, como que eu vou saber se eu tenho diabetes, qual é a chance de eu ter diabetes ou não? A doença, ela é assintomática, ela não tem o sintoma, não tem como eu te dizer se você vai ou se você não vai ter, né? Existem pacientes que não tem nenhum dos fatores de risco e mesmo assim desenvolve a diabetes gestacional. Então, vou citar aqui para vocês alguns fatores de risco que são importantes o médico do pré-natal ter como alerta, né? Idade materna, idade avançada ou pacientes jovens demais já é um fator de risco para gestação de alto risco, né? E a diabetes gestacional é uma gestação de alto risco. Pacientes que já estão grávidas e estão acima do peso, isso é um fator importantíssimo. Obesidade, né? Pacientes com histórico familiar, então mãe diabética, pai diabético, irmão diabético, ela é um fator de risco altíssimo para ter diabetes, tanto sem ser gestante como sendo gestante, porque a gestação a gente aumenta, né, a chance de ser diabetes, porque o nível da glicemia de jejum abaixa. Pacientes que têm síndrome de ovário policísticos, que são associados a pacientes com resistência insulínica, também tem fatores de risco aumentado para fazer diabetes na gestação. Paciente com histórico anterior de uma gestação que teve diabetes, ela tem risco novamente de fazer uma nova diabetes. Pacientes que teve um histórico de um bebê muito grande, com mais de 4 quilos numa última gestação, sem diagnóstico de diabetes, provavelmente o diagnóstico não foi feito, mas ela fez diabetes, né? Pacientes com histórica de perda fetal, então estava com 36, 37 semanas, meu bebê estava bem, de repente do nada ele foi a óbito dentro da minha barriga, pode ser diabetes. Então, o que é muito grave da diabetes gestacional? Justamente isso, uma desregularização da insulina, da glicemia dessa paciente pode levar ao óbito do bebê. Então, é muito importante essa paciente ter o controle, né? Porque senão a gente pode ter um bebê grande demais, essa placenta não consegue nutrir esse bebê, excesso de líquido na barriga, fatores de risco para a mãe, possivelmente pode se tornar uma diabética para sempre, né? E o principal deles é o óbito fetal. Então a gente precisa de ligar um botãozinho de alerta e conscientizar essas pacientes que elas têm que ter qualidade de vida, alimentação saudável, exercícios físicos, para ela poder ter uma gestação saudável, tá bom?
Bom, espero ter ajudado vocês falando um pouquinho sobre diabetes. Se eu for falar muita coisa aqui, tem várias coisas para falar, mas eu falei o principal. Como é feito o diagnóstico, quais são esses fatores de risco e como é feito o tratamento, tá bom? Um beijo, espero ter ajudado vocês nesse dia da gestante. Tchau, tchau!